Primeiro, o princípio da proteção. O princípio da proteção, e vocês precisam tomar cuidado com isso, e precisam se atentar a isso, o princípio da proteção sempre fala, eu tenho que proteger a parte mais fraca dessa relação. Quem é essa parte fraca aqui para nós? O empregado. Então, ele precisa ser protegido. Eu sempre vou olhar a legislação que está relacionada a ele, o que ele tem para dar mais segurança a ele. Segundo, indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Isso aconteceu muito agora nesse momento da pandemia, principalmente porque muitas pessoas passaram a ter ali, né, o seu contrato de trabalho rescindido, ou tiveram suspensão do contrato de trabalho, ou tiveram a redução da sua jornada e, consequentemente, a redução do seu salário. E aí, muitas pessoas começaram a abrir mão dos seus direitos. Pessoal, isso não pode ser feito. Eu só posso abrir mão de algum direito meu quando eu estou na presença de um juiz togado. O juiz togado é aquele que está lá no cartório, na vara da Justiça do Trabalho, na frente dele, que eu posso chegar e falar assim, olha, eu abro mão dos meus direitos, eu quero ajudar o empregador e não quero receber as férias, não quero receber o 13º que me é devido. Apenas nesse momento, tá? Jamais falem para um empregado, se vocês atenderem alguma empresa, de que ele deve assinar um papel abrindo mão dos seus direitos, porque isso vai voltar depois com uma ação judicial, certo? Terceiro, continuidade da relação de emprego. Na continuidade da relação de emprego é que o contrato de trabalho, a regra é que ele é por prazo indeterminado. A exceção é que ele é por prazo determinado. Então, a regra é que eu sei o dia que ele começa, mas eu não sei o dia que ele vai terminar. Ele começou, no meu, por exemplo, ele começou dia 22 de novembro de 2007. Foi a data que começou o meu contrato de trabalho com a Unicesumar. Quando ele vai terminar? Não sabemos. Ele vai terminar um dia quando a Unicesumar ou eu não tivermos mais interesse nessa relação, ou ambos não tivermos mais interesse nessa relação. Essa é a regra. A exceção é o contrato intermitente, a exceção é o contrato por prazo determinado, que pode entrar o contrato de experiência também. Então, essas são exceções que a legislação permite, tá? Primazia da realidade. Se atentem a esse princípio, porque ele é fundamental para vocês, se vocês vierem a trabalhar, seja no departamento de recursos humanos, seja dentro de um escritório de contabilidade que presta assessoria. Pela primazia da realidade, lembrem-se dessa frase, mais valem os fatos narrados do que os documentos apresentados. Quando a gente fala em mais valem os fatos narrados do que os documentos apresentados, é que no direito do trabalho, a prova testemunhal tem muito valor. A prova testemunhal tem um peso muito grande. Isso porque a maioria das empresas, não podemos generalizar, tá? Mas a maioria das empresas, grande parte delas, não trabalha e não faz a atualização dos seus empregados. Então, por exemplo, eu iniciei lá em 2007 como assistente administrativo. Nós estamos em 2021. Imagina só se lá de 2007 até 2021 a minha carteira de trabalho não tivesse sido atualizada. Meu FGTS seria 1, meu INSS seria 1, eu receberia o salário por fora, porque eu não ia concordar ficar fazendo trabalho de professora como aquele de assistente administrativo, e a instituição também ia me propor para receber por fora. Isso é praticado por muitas empresas, muitas empresas. Uma vez que é feita qualquer alteração no contrato de trabalho de um empregado, a empresa tem um prazo de 48 horas para a atualização da carteira de trabalho. Então, você chega para o empregado, pede para ele levar a carteira de trabalho,
tá? Ele levando a carteira de trabalho, o prazo é de 48 horas para atualização. Ele vai pegar lá, vai assinar um papelzinho de que está te entregando a carteira de trabalho e que em determinado dia ele vai retirar essa carteira de trabalho. Então, você precisa fazer isso, ok? O princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é que no direito do trabalho, e isso para qualquer relação do direito, pessoal, ninguém quer ali, né, obter vantagem em cima do outro. Ninguém quer ali tirar proveito do outro. Deixa eu ver aqui que o Sidney colocou, mas agora a carteira digital é obrigatório para todos? Não. A carteira digital vai aderir quem quer, não preciso ter por enquanto. Eu não tenho, por enquanto, a carteira digital. A gente tem alguns problemas aí, não sei se vocês estão atentos a esses problemas. Lá no HTML, que eu falei para vocês no início da aula, tem um vídeo sobre isso. Nós tivemos, no final do ano passado, a Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre a questão da segurança, né, que fala sobre a questão da privacidade. Nós ainda estamos em fase de adaptação. Eu vi ali que a Kelly colocou, mas hoje não se usa carteira física mais, só CTPS digital. Então, eu ainda não fiz a digital, ninguém solicitou, continuo trabalhando com a física, Kelly. Até porque eu preciso, e isso é um ponto que entra a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso de confiabilidade no sistema. Aí já é uma outra pergunta. Vocês têm confiabilidade no sistema? Não estou falando no sistema, tá, pessoal? Entidade política, entidade estatal, nada disso. Estou falando no sistema que nós estamos usando aqui para nossa aula, a internet. Vocês têm confiabilidade nisso? Tá? Vocês confiam em todos os sites? Confiam em todos os aplicativos que vocês acessam? Eu preciso, para exigir que seja usado apenas essa via, eu preciso trazer essa segurança para a sociedade, eu preciso trazer essa segurança para o indivíduo. Eu não posso falar para ele, pega ali, esquece todos os seus documentos físicos, vamos trabalhar só com o digital. Eu tenho que trabalhar, por enquanto, como opcional. É a mesma coisa o banco. O banco já proporciona para nós um aplicativo no celular, mas ele proporciona para nós também a agência física. Tem pessoas que não usam o aplicativo, que preferem a agência física. Aí fala, por que você não usa o aplicativo? Porque eu não confio. Eu prefiro ir lá na agência, ficar na fila, esperar para ser atendido, o caixa vai lá, resolve o meu problema, acabou. Então, sempre que eu quero trazer uma solução, como foi a carteira digital, para um sistema e falar, é só esse que existe, eu preciso trazer essa confiança também, tá? A gente tem aí o e-social que foi implantado para trazer um filtro dos dados, não tem confiabilidade, já tivemos dados que foram corrompidos, recentemente tivemos também uma grande empresa que teve o seu banco de dados acessado, vários dados de usuários foram hackeados também, certo? Então, nós precisamos tomar cuidado. A inalterabilidade contratual é que, assim, eu não posso alterar o contrato de trabalho para prejudicar o empregado, tá? Não posso. A inalterabilidade contratual lesiva é exatamente isso. Eu vou lá, troco uma cláusula do contrato de trabalho para prejudicar esse empregado. Eu não posso fazer isso, tá? É uma proteção que esse empregado tem. Eu só posso alterar uma cláusula contratual quando for para benefício desse empregado. Então, quando eu quero dar algo a mais para ele, quando eu quero dar algo que ele vai usufruir, mas não posso retirar algo que já lhe foi proporcionado, tá bom?